19 de setembro de 2013, São Paulo vence o Atlético Mineiro e confirma a reação no Brasileirão. Já são 3 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento. Muricy Ramalho mudou o São Paulo da água para o vinho e avisa, não chegou para ser o salvador da pátria. Irreconhecível, o Corinthians perde da vice-lanterna Ponte Preta e completa o 5º jogo sem vitória. Gol de William José aos 40 minutos do segundo tempo garante empate do Santos diante do Grêmio em Porto Alegre. Cruzeiro passa fácil pelo Botafogo e abre 7 pontos de vantagem na liderança da competição. Tem também o treino do líder Palmeiras, que se prepara para enfrentar o Sport no Pacaembu. Continue com a gente, porque o Gazeta Esportiva volta rapidinho. Olá, olá, muito boa noite. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro e mostrou que está mais vivo do que nunca no Campeonato Brasileiro. Depois de uma reação espetacular com a chegada de Muricy Ramalho, o tricolor conquistou a 3ª vitória consecutiva, completou o 3º jogo sem tomar gols e assumiu a 13ª colocação da competição. Acompanhe como foi a expectativa da torcida são paulina, que mais uma vez compareceu em grande número no Morumbi. Quarta-feira! 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 E o torcedor do São Paulo sabe muito bem a importância do jogo contra o Atlético Mineiro. Tanto que guardou com rancor a data do reencontro com o Galo. Já era hoje, brother. É 3-0. Aqui é trabalho, meu filho. Muricy veio, o São Paulo vai abalar agora. E é só ganha agora. O Jason voltou! Hoje a gente vai destruir o Atlético. 2-0 pro São Paulo hoje. A raiva é tanta que até o sósia de Luiz Fabiano quer meter gol no Galo. Será que mete gol igual o Fabuloso? Não? Oxe, é direto. Também não é pra menos, né? O Atlético Mineiro eliminou o São Paulo na última Libertadores. Motivo suficiente para sair em vantagem no Campeonato Brasileiro sobre o adversário. Eles sabem como a gente joga, mas mudou bastante. A gente está num momento diferente, então é dedicação, acreditar em nós, acreditar que a gente está na nossa casa, com a ajuda dos nossos torcedores, que a gente sai com a vitória. A gente vai respeitar, mas vamos tentar impor o nosso ritmo de jogo. É uma equipe que está motivada com a chegada do novo treinador, mas a gente já tem um padrão, então é respeitar o que o Cuca pede e tentar alcançar a vitória. Respeito até a página 2, não é? A verdade é que o Atlético Mineiro sabe como o São Paulo joga. Até então, havia perdido apenas um jogo dos 5 que disputou nesta temporada. E ainda teve o episódio da água, de Rogério Ceni com o Ronaldinho. Difícil de esquecer. Ronaldo, vai pedir água pro Rogério hoje? Beleza. O que você falaria pro Ronaldinho se ele te pedisse uma aguinha? Ronaldinho, aí hoje, engole o São Paulo hoje, rapaz. Hoje é São Paulo, rapaz. Ronaldinho não é ninguém para a história do futebol, o Ronaldinho está começando. O Rogério Ceni tem 20 anos de São Paulo, o Ronaldinho é pequeno perto do Rogério. Na moral, o Rogério é mito, velho. Pelé das traves. E por falar do goleiro Rogério Ceni, nesta quarta-feira ele completou 1.100 jogos com a camisa do São Paulo, faltando apenas 16 para igualar a marca do Rei Pelé, como jogador que mais atuou por um clube. É 1.100, 1.100. A revanche estava cravada nos olhos do torcedor nas arquibancadas. A paciência estava se esgotando, mas ao ver o gol de Wellington, 1-0 São Paulo. A torcida não se contentou e a cada lance duvidoso reclamou da arbitragem. No segundo tempo, esse torcedor apertou firme a mão, apreensivo com o jogo. E quando o time precisou do São Paulino, eles estavam lá, apoiando e aplaudindo o time. E quando Jadson perdeu um gol feito, a torcida quase entrou em campo. No final do jogo, a galera lembrou de Muricy Ramalho para comemorar a 3ª vitória consecutiva, a de número 200 do novo comandante. Aqui no São Paulo foi dia de coruja e não de galo.
Pronto! Rolou bola no Morumbi. São Paulo, Atlético Mineiro. Jogão, hein? Eles já se enfrentaram algumas vezes e só deu galo ultimamente. Chega na bola Jadson, Luiz Fabiano. Se enrolou com o Ganso saiu com ela redondinha. Pé esquerdo, boa bola pro Jadson. Vai chutar. Ela chegou pro Ganso, vai chutar, não chutou, jogou na área para Fabiano, saiu da marcação e é gol. Gol! De Wellington! 26 minutos e meio deste primeiro tempo, o Wellington. Bom, não sei se a bola entraria só, mas de toda maneira ele complementou fazendo São Paulo 1-0. Josué, Ronaldinho, bolão, Fernandinho entrou na área, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Ela volta. E o corte de Antônio Carlos manda para a linha de fundo. Jogou até Jô. Bota o joelho, domina, está combatido por dois, conseguiu se livrar, entrou na área, o Jô, atenção, o perigo aí rolou, Rocha, como é que você, Marcos Rocha, chuta uma bola dessa aí para fora, cara? Partiu o Hever, fez uma dividida, ganhou, jogou a Ronaldinho diante de Paulo Miranda, volta essa bola, pega o Hever, usa o pé esquerdo, Rogério vai bem. Vai que vai a Luiz, ele nem tá vendo lá na esquerda quem está. Fabiano passou, Jadson chegou, chutou. Passa à direita do gol do Atlético. Jadson perde a chance de aumentar. Deixou para o Ganso fazer a cobrança. Levantou, tirou o Hever no primeiro momento. A bola sobrou, o tiro. Quase que Antônio Carlos, hein? Jadson vai para a bola, já cobrou, deixou para Luiz Fabiano. Chegou na área, pode até fazer o gol. Chutou, lá passou. Em paralela com a linha de fundo e foi fora. O pessoal pede o fim do jogo e o árbitro apita o fim do jogo. É a terceira vitória de Muricy Ramalho. É a arrancada do São Paulo no segundo turno. Opa, São Paulo 1, Atlético Mineiro 0. Em apenas 8 dias de trabalho, Muricy Ramalho mudou o São Paulo da água para o vinho. Já são 3 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento. Com o resultado na noite desta quarta-feira, aqui no Morumbi, o São Paulo se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento, respira no Campeonato Brasileiro e Muricy deixa claro, não chegou para ser o salvador da pátria. Não, eu não vim aqui para salvar a pátria, eu vim aqui porque recebi um pedido de um clube que me abriu as portas desde garoto, desde os 9 anos de idade, passei por tudo dentro desse clube, sempre me trataram super bem, né? E principalmente pela torcida, né? Principalmente pela torcida. Em todos os times que eu trabalhava, eu tirava mais fotografia contra a torcida do São Paulo do que os times que eu estava trabalhando. É uma coisa incrível. E aí você vê esse pedido na arquibancada, há uns tempos atrás, né? E aí o dia que ligam para você, você fala assim, foi o que o Jovenal falou, você quer vir aqui nessa dificuldade, do jeito que está ruim aqui, você quer pegar isso? Ele falou para mim, aquele jeito dele. Foi assim mesmo. Eu falei assim, puta, eu fiquei pensando mais rápido. Eu falei, como é que eu vou, não é falar não para ele, como é que eu vou falar não para a torcida de São Paulo? Fala para mim. Pô, os caras me pedem todo o tempo e na hora que os caras me convidam, eu falo não. Pô, eu tava lá em Biúna, no sossego, comendo carne, tomando cerveja. Meu Deus do céu, cara. Pô, com a minha família, legal. Eu nunca tinha feito isso que eu tava fazendo. Né? Ser vagabundo, muito gostoso. Muito bom. Pô, foi ótimo. Então, meu, eu falei pra ele, tudo bem, seu Juvenal, vai, vamos dar uma força aí. E a coisa foi muito rápida, não tínhamos de contrato. Nem assinei, parece que tá por aí o contrato para me assinar. Está em casa, não sei onde que está.
Mas não sou salvador da pátria, não. Eu vim aqui só ajudar o São Paulo a sair da situação, entendeu? Porque a coisa realmente está muito difícil. Antes até do resultado, a gente sabe que o São Paulo está nessa situação, não é normal, né? Assim como nossa também não é normal, né? A gente tem que estar numa situação bem melhor pelas condições que dá o São Paulo e o Atlético e pelos times que tem. E vão estar, isso aí é uma questão de tempo. Você já bolou uma estratégia, conversou com alguém a respeito dos próximos passos do teu time? Por enquanto, o que a gente planeja é reencontrar o melhor momento nosso e gradativamente a gente está reencontrando. Hoje perdemos uma série de 10 jogos invictos, né? Pela primeira meia hora do jogo, que nós não fomos bem, depois melhoramos, tivemos o controle do jogo, enfim, não foi o suficiente para empatar e tampouco vencer. Porém, eu acho que o caminho, o projeto para o final do ano é você estar jogando bem. Dentro do brasileiro, recuperar aquele jogo bonito, encantador que a gente tinha e perdeu por momento e está recuperando e chegar no final do ano naquele momento. É a chance que nós temos de daí ser campeão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Atlético Mineiro realmente, nem acho que a campanha do Atlético seja tão ruim se comparada à Libertadores América. O Atlético Mineiro, todos sabem, fez uma primeira fase excepcional, só perdeu para o São Paulo na última rodada. Depois, se você observar, teve jogos apertados, perdia fora, ganhava em casa, perdia fora, ganhava em casa, ia para os pênaltis. Quer dizer, no mata-mata, isso funciona, dá moral, você precisa ganhar um jogo de 2-0, você ganha. Acabou, você já recuperou aquela fase ruim. Num campeonato por pontos corridos, não. Você ganha, você perde, você ganha, você perde. O máximo que vai conseguir é ficar ali em 10º, em 9º. O Atlético Mineiro, aliás, está em 12º. Quer dizer, não é muito diferente do que estava apresentando na Libertadores da América. O futebol, talvez, o Atlético Mineiro era um pouco mais convincente, principalmente jogando em casa. Em relação ao São Paulo, nós fazíamos enquete aqui na ocasião do Paulo Autuori e nós dizíamos, na maioria das vezes, claro, contrariamente ao que dizia o telespectador, que acreditávamos no São Paulo, que São Paulo escaparia da zona do rebaixamento. Não quero tirar o mérito do Muricy Ramalho. A chegada dele deu uma chacoalhada, muda o astral, muda o ambiente, mas eu acredito que se o Paulo Autuori também lá estivesse, o São Paulo também estaria evoluindo, estaria melhorando. Nós dizíamos aqui, não tinha time para estar na zona de rebaixamento, era uma questão muito mais psicológica. Então eu acho um equívoco atribuir somente ao Muricy Ramalho essa arrancada do São Paulo. Tudo deu certo. O Muricy, ele tem a competência dele, não por acaso foi 3 vezes campeão brasileiro com o São Paulo e de maneira consecutiva. E voltou agora, mudou o astral e os resultados estão surgindo. Mas ainda, calma, o São Paulo pode até, tem muita gente compara, o São Paulo pode alcançar o Corinthians na próxima rodada. Só que ainda tem muito campeonato pela frente e jogos muito difíceis. Essa oscilação é natural. É natural, inclusive, para o Cruzeiro, que vem aí de uma anormalidade. 8 vitórias seguidas num campeonato como esse. Isso é que não é comum. Garrafa, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Cruzeiro não está, o Atlético, melhor dizendo, não está fazendo uma campanha adequada dentro do brasileiro, até projetando o Mundial de Clubes. Tá devendo em relação àquilo que apresentou na Libertadores, por ser o campeão. E o São Paulo, eu entendo que o Muricy está realmente fazendo a diferença. Mas Garrafa, são apenas 3 jogos, 1 semana, nem 10 dias. Mas é o Muricy, né? Então, quais são os méritos do Muricy? É claro que quem vai decidir, quem está decidindo, quem vai tirar o São Paulo dessa situação, são os jogadores que entram em campo. Mas o Muricy tem, para mim, 80% nessa recuperação do São Paulo, se não mais. Porque ele chegou, colocou a carta na mesa, mexeu com o brio dessa rapaziada, coisa que ninguém estava conseguindo fazer. Estava todo mundo de cabeça para baixo, entendeu? E aí vão falar, então quer dizer que o Muricy é um bom psicólogo? Não é só um bom homem que sabe mexer com o emocional dos seus jogadores, não, dos seus atletas. Ele, taticamente, mesmo com pouco tempo, queiram ou não, ele conseguiu tirar leite de pedra. Conseguiu fazer com que, por exemplo, o Jadson entendesse que seria necessário uma doação a mais,
uma marcação, não só ficar naquele setor de criação. Ele conseguiu fazer o Ganso se aproximar mais da área, ele arrumou a defesa do São Paulo. Tem muito a melhorar ainda, mas é um outro São Paulo. E isso se deve, obviamente, à troca de técnico. Não vai nenhuma crítica aqui, principalmente ao Paulo Autuori, mas o Paulo Autuori não deu liga com o São Paulo, não conseguiu essa motivação, não conseguiu fazer esse elenco acreditar que era possível. Porque elenco o São Paulo sempre teve. Não é possível que Jadson, Luiz Fabiano, o Ganso, Rogério Ceni, esses caras sejam perna de pau e vai todo mundo ser rebaixado. Pode até ser rebaixado, mas é um elenco que tem qualidade. E o Muricy está conseguindo, com sua competência, extrair essa qualidade. E parabéns ao mal-humorado, mais bem-humorado da história, o Muricy Ramalho, né? Porque ele consegue ser mal-humorado e fazer todo mundo dar risada. Ontem lá falando que ser vagabundo é bom demais. O Muricy é um grande barato, é muito bom tê-lo de volta ao futebol. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Você acha que o São Paulo vai ultrapassar o Corinthians na classificação do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Acesse e vote. O resultado sai no fim do programa de hoje. Está a 3 pontos, né, Celso? A 3 pontos. 3 pontos. Se você me fizesse essa pergunta uma semana atrás, eu ia falar que impossível. Olha, começo a acreditar que o São Paulo vai passar o Corinthians assim no Campeonato Brasileiro, do jeito que as coisas estão. São Paulo com a mentalidade, com o psicológico firme, forte, e o Corinthians teve até pressão de organizada. Está voltando, nem parece que é atual campeão do mundo. Enfim, mas isso é assunto para daqui a pouco. O Corinthians tem o melhor elenco que o São Paulo, mas não está jogando nada. E o São Paulo tem um bom elenco e está em recuperação. Neste momento, voto no sim. Claro que o campeonato vai dizer isso. E um detalhe, daqui a pouco a gente vai falar dessa história aí de torcedor indo lá no CT, torcida do Corinthians lá invadindo, ou sei lá, sendo recebida pela diretoria e jogadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Isso aconteceu hoje, o Silvestre vem com detalhes já para você. Posso adiantar que eu acho lamentável. Agora eu quero dar um recado para você que possui algum tipo de contrato de financiamento. Carro, casa, moto ou caminhão. Esse financiamento está pesando no seu orçamento. As parcelas estão muito altas. Talvez você esteja pagando um valor muito mais alto do que você realmente deveria pagar. Valor muitas vezes maior do que o próprio bem. Pois é, muitos contratos de financiamentos estão com juros abusivos e taxas indevidas. E você pode estar pagando muito mais do que é permitido por lei. A Accord Company pode te ajudar. A Accord Company é uma especialista em avaliação de créditos, de financiamentos e pode reduzir o valor da sua parcela atual em até 50%, claro, se houver alguma irregularidade no seu contrato. É isso mesmo, você pode reduzir o valor da parcela do seu financiamento muitas vezes pela metade e ainda receber de volta os juros que pagou indevidamente. A Accord Company vai possibilitar a recuperação do seu dinheiro e valorização do seu patrimônio. Ligue agora mesmo. Se você estiver fora da Grande São Paulo, 0, código da operadora 11 22 27 42 10. Agende uma consulta gratuita 22 27 42 10. Não perca o seu patrimônio para juros abusivos. Conte com a Accord Company. 22 27 42 10. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Corinthians jogaram contra a crise. E quem se deu melhor foi a Macaca, que marcou 2 vezes no final do jogo e deixou o Timão em situação complicadíssima. Veja os melhores momentos com a narração do muso Osmar Garrafa. Autoriza Paulo César Oliveira. Aqui Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Corinthians. É o Brasileirão na Gazeta para você. Olha o Chiquinho, hein? Levou de vencido o Paulo André. Chiquinho, a batida. Cássio. Adrianinho. Boa bola para o Chiquinho. Tá impedido. Não tá valendo. Não tá valendo. Não tá valendo. Tava impedido o Chiquinho. Foi bem aqui o Celso de Oliveira. Bem à minha frente, ó. Impedimento bem marcado. Bem marcado. O Marinho. Guerreiro, tá de frente pro gol, aí é um perigo, hein? Aí é um perigo, uma paulada, Roberto! William, Adrianinho, olha a boa jogada, Cássio! Na batida do Wendel, Cássio! Se antecipou, ficou caído, tá valendo na velocidade, o Chiquinho partiu, hein? É ele e o Paulo André, mas ninguém acompanha o Chiquinho. Tá aí Chiquinho, balançou na frente do Paulo André, bateu na rede pelo lado de fora. Aí o Douglas, tá preocupado o Roberto porque vem bola para dentro da área. O levantamento saiu, passou por todo mundo, ouviu o desvio, o Roberto, olha o gol! Incrível, Guerreiro! O Roberto fez uma grande defesa na chegada do Pato.
Olha a bola espirrada, o Chiquinho vai chegando, o Chiquinho, Cássio! O Maldonado chegou atrasado, o Chiquinho teve grande chance, o Cássio fez grande defesa. Vem bola para dentro da área. Bola procurando o William, passou por Ferron, Aleph, bateu Cássio! Emerson tá de frente pro gol, pode bater uma paulada! Deram liberdade pro Sheik, ele encheu o pé. E aí o Roberto saiu pagando geral para a defesa da Macaca. Adailton passou pelo Chiquinho, olha que bola pro Adailton. Adailton pode bater, Cássio! Adailton na volta, Cássio de novo! Felipe Bastos tomou distância, bateu, é gol! Gol! Felipe Bastos. Agora Ponte Preta 1, Felipe Bastos, Corinthians 0. Vai virar pro Chiquinho aqui na esquerda. Olha o Chiquinho, hein? Olha pro Adailton, olha o Adailton, saiu o Cássio, olha o Adailton, olha o gol, 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 olha o gol. Gol! Crise corintiana instalada, Ponte Preta 2, Corinthians 0. Esta derrota para a Ponte Preta foi a terceira consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aliás, o time já não vence há 5 partidas. Nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e um único empate. Ou seja, dos últimos 15 pontos disputados, a equipe corintiana somou apenas 1. E após mais uma derrota, coube ao técnico Tite explicar esse mau momento da equipe corintiana. O meu trabalho é ter a persistência de encontrar um ponto de equilíbrio na equipe, de fazer modificações, de testar e de persistir. Esse é o meu trabalho. Ô Tite, você tem um elenco numeroso, um elenco de qualidade, os resultados não estão chegando. Se continuar jogando o que está jogando, o rebaixamento preocupa? Nós estamos acabando o jogo e eu respondo da mesma forma que a gente colocou. Nós estamos acabando o jogo contra a Ponte, que nós perdemos o jogo. Em situações passadas eu já respondi para vocês. Em situações futuras eu vou ficar projetando, eu vou responder aquilo que foi o jogo agora. Eu nem sei de resultado, tanto é matematicamente de título. O que você pode falar para um torcedor? Olha, eu posso fazer ainda isso no time, eu tento isso. Sei que é difícil, que são várias atenuantes aí, mas o que você pode dizer para o cara que está em casa entender? Primeiro é a persistência, né? E a gente vai trabalhar e ter sempre esse... Às vezes tu encontra a solução de algum persistindo. Esse é o trabalho no futebol. O segundo é procurar nomes, retornar com alguns, projetar uma outra forma de atuar, um sistema remodelado, buscar alguma forma criativa para isso, mas sem ser professor Pardal. Mas agora tem que suportar a crítica, suportar as adversidades, suportar os sentimentos do torcedor e transformar isso em trabalho, não tem outra forma. Trabalho, domingo, bom resultado. Começa a passar, a partir daí a sair de uma situação melhor. Fora disso mas não tem fórmula mágica não. E 3 anos eu não tinha nada que ficar falando, né? Agora sou vítima daquilo que eu falei. Outra vez eu fico quieto. E se eu dou uma volta e consegue uma equipe reabilitar dentro do próprio campeonato e classifica para a Libertadores, por exemplo, vai dizer assim, pô, mas que baita trabalho. Esse é o futebol. É errado dizer que sua permanência está atrelada aos resultados em função da cultura do futebol? Tá tudo o que vocês quiserem. Bom, tá aí o Corinthians ladeira abaixo, não é? O Corinthians que brigava há 3, 4 rodadas pela ponta da tabela, agora tem que se começar a pensar em termos de rebaixamento. Garrafa, você está exagerando. Eu acho. Você está exagerando. Vou concluir meu raciocínio. Foi a pergunta que eu fiz ao Tite. Se jogar o que está jogando, vai para o rebaixamento. Não vai jogar. Foi a pergunta que eu fiz ao Tite. Você tem um elenco de qualidade, um elenco que foi campeão do mundo, mas se jogar o que está jogando, rebaixamento preocupa? É óbvio que preocupa. O São Paulo já está a 3 pontos do Corinthians. É óbvio que preocupa. Mas é claro que o Tite vai ter que fazer esse time reagir, não é? E o Tite, para mim, não é longe de ser o grande culpado.
Ele tem uma parcela de culpa, mas longe de ser o grande culpado. Então, quais são os problemas do Corinthians rapidamente aqui? Porque, no meu entendimento, Celso e Anitta, é um conjunto de fatores que leva o Corinthians a essa situação. Primeiro, a saída de 5 jogadores fundamentais para o Corinthians, chamado Paulinho. Paulinho valia por 5, né? Não adianta chorar, mas Paulinho valia por 5. Paulinho marcava, Paulinho ajudava no meio campo, criava, Paulinho fazia gols. Então perdeu essa peça. E aí as peças que ele tinha para colocar no lugar do Paulinho não funcionaram. E algumas nem puderam jogar, que é o caso do Renato Augusto, que foi para o departamento médico. Então, o Guilherme, que estava se acertando, foi para o departamento médico, acontece. Renato Augusto, departamento médico. Agora, Fábio Santos, departamento médico. Tem alguns jogadores que não estão rendendo absolutamente nada, como o Pato, que está devendo, apesar de ser o artilheiro do time, o Danilo, o Sheik. O Tite, por exemplo, ele tem colocado o Douglas para criar, mas a bola não chega ao Pato. O Douglas tem jogado muito mais como segundo volante do que propriamente como meio armador. Não é? Então, o Tite vai ter que se reorganizar. E se eu sou o presidente Mário Gobi, Celso, Anitta e você em casa, sabe qual é a primeira postura que eu tomo? Já na semana passada, eu chamo o Tite para uma conversa e renovo o contrato do Tite. O Tite fica como meu técnico por tudo que ele fez, pela capacidade, pelo profissional que é. Ele fica no Corinthians até o final do meu mandato. E aí, a gente vai acabar com qualquer especulação que estão querendo derrubar o Tite. Porque se tem gente que lá dentro quer derrubar o Tite, eu não acredito, mas se é que tem, esse cara com o treinador de contrato renovado, ele sabe que vai ter que se coçar. Então o presidente tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que o que ele poderia fazer nesse momento é dar o comando de volta ao Tite. Não que ele tenha perdido, mas dar a autoridade e dizer, ele não sai em hipótese alguma, renova o contrato do Tite, não acredito nessa história de desgaste por 3 anos, eu acho que o desgaste existe, mas tem que acabar com essa cultura. O Tite é extremamente competente. Se você tirar o Tite, você tem quem? O Abel e o Ney Franco aí na praça. Então não é o momento de trocar treinador, não. Tá trabalhando, né? O Ney Franco, o Paulo Torre, digo. O Paulo Torre, que saiu do São Paulo, e o Abel na praça, um bom treinador. Mas não é o caso de trocar treinador, não. É permanecer e fortalecer o Tite. Agora, repito, e o Cássio, hein? O Cássio, Celso, pelo amor de Deus, né? Nos 2 gols, para mim, ele falhou. A bola não foi no ângulo, foi em cima dele. Um goleiro com a estatura que tem não pode tomar esse gol. Nunca fui goleiro, não sou especialista, mas a minha crítica é essa. Era uma bola defensável. Dá uma olhada nessa bola, vai, ó. Ela não vai no ângulo, Passa embaixo da mão do Cássio. Ele já está caindo quando a bola está chegando. E na outra, uma falha de novo, o Cássio sai no desespero e toma a cavadinha. Então o Corinthians tem sérios problemas e, repito, se continuar jogando o que está jogando e não está jogando absolutamente nada, é óbvio que tem que se preocupar com o rebaixamento. Tem que se preocupar, adianta ficar sonhando com o Libertadores? Tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela. Se continuar, você acha que se continuar jogando o que está jogando não cai? Sinceramente, eu não consigo imaginar o Corinthians lutando para não cair. Você conseguia imaginar a gente discutindo essa situação do Corinthians há 4 rodadas? Você conseguia? Não, então tá mas bom. Por outro lado, então tá bom. Por outro lado, 5 jogos sem vencer num campeonato como esse também não é o fim do mundo. A gente está falando de um time que foi campeão da Libertadores, que foi campeão do mundo, que nesse ano ganhou o Campeonato Paulista, que ganhou a Recopa, que está aí nas quartas de final de uma Copa do Brasil. Quer dizer, não tem como perde quarta-feira para o Grêmio. Se jogar essa bolinha, perde no Pacaembu, Celso. A questão não é bola, a questão é o que o Corinthians tem em mãos. Mas não está produzindo, Celso. Sim, mas o que tem em mãos. Mas ainda há não adianta nada eu ter uma Ferrari e não ter gasolina para andar com ela. Mas há tempo de você recuperar. A gente está falando ainda tem 16 rodadas de campeonato. Claro que há tempo, Celso Cardoso. Então por isso que eu acho que o Corinthians ainda está muito mais perto da briga pela Libertadores. O Corinthians pode ser, nesse raciocínio seu, o Corinthians pode ser até campeão brasileiro. Pode. Nesse raciocínio. Pode. Eu não acredito é que vai brigar por Tite, ele já falou que não briga mais. Assim, a questão, por título, não. Então a discussão não é matemática. Sim, mas não é só matemática. Também não é só 5 jogos sem vitória. A discussão é a realidade. A realidade do Corinthians hoje é triste. Você tem que avaliar o time que o Corinthians tem, o elenco que o Corinthians tem, o técnico que o Corinthians tem. Não dá. Que esse conjunto de situações está produzindo. Não está produzindo nada. Pode produzir. Pode produzir, mas não está produzindo nada. Cogitar o rebaixamento é jogar no lixo tudo que já foi feito até agora. O Tite demonstrou até agora que ele é um técnico competente. Não dá para agir na paixão. Então, sim, não dá para agir na paixão. O Paulinho faz muita falta? Faz, demais. Ele tinha como opção o Guilherme dentro de um planejamento que foi feito, até cochilaram no Elias, parece que o Elias havia se oferecido ao Corinthians, mas como tinha o Guilherme, aí se machucou. Aí uma outra opção, que era o Renato Augusto, se machucou. O Ibson, que seria uma opção, não está conseguindo render. Aí não adianta. Você que gosta tanto de números, Aí você tem um Danilo, que é um jogador que também está envelhecido, já não consegue mais render aquilo que rendia. A minha análise, grande jogador em cima do momento. 5 jogos, os últimos 5.
15 pontos, somou 1. Com esse retrospecto, meu raciocínio é isso, com esse retrospecto, permanecendo esse retrospecto horroroso, que não está à altura do elenco, nem do técnico Tite, tem que preocupar com o rebaixamento. Permanecendo assim, não acredito que vai permanecer. Eu não acredito que esse retrospecto vai permanecer. Pelo time que o Corinthians tem, pela camisa que tem, pela Chico Lang agradece. Agora é hora de manter a calma. Você não pode jogar fora e já começa a pressão. A hora é de jogar bola. Aí eu vou falar assim, vai calma, cobrar. a torcida já tá de saco cheio, daqui a pouco tem detalhes aí. Como se isso fosse resolver muita coisa. O que precisa agora é de calma. Se não mantiver a calma, vai ser aquele velho Corinthians de sempre e aí nada precisa é jogar bola. O Corinthians não está jogando nada. É inadmissível o Corinthians. 15 pontos, somar 1. Mas para você jogar bola, com Pato, você precisa de calma. Pato, Guerreiro. Pô, para, né? Vamos se coçar aí, né? Não imagino que falte vontade. Não estou dizendo, mas tem que jogar bola. Sim. Tá faltando bola. Se não falta vontade, falta bola. Falta bola. O Cássio não pode, com todo o mérito, com tudo que fez o Cássio, ele não pode tomar os 2 gols que ele tomou contra a Ponte Preta. Não pode. Né? E aqui não é a crítica no pessoal. Falhou. Acontece, todo mundo falha. E o time inteiro está falhando. Precisa de uma revolução. E repito, a revolução, no meu entendimento, seria a renovação de contrato do Tite. Nisso eu concordo com você. Prazer em falar da Baltec, que sempre tem uma novidade para quem precisa impermeabilizar. Se o seu problema é a umidade, aquela que deixa bolhas desagradáveis na parede, perto do chão, não adianta pintar, não. Para acabar com o problema, tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na parede. É super fácil de aplicar, ele deixa um acabamento lisinho, super branco. Lindo mesmo. Depois é só dar uma demão de tinta, pronto, problema resolvido. E o mais importante, o Baltec Rodapé seca muito rápido, agilizando o seu serviço. Agora você quer renovar o seu piso, dar um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato? Vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho muito bonito, faz até parecer novo, sem o quebra-quebra. Não é sensacional? Então, para proteger o seu piso ou a parede de fora de sua casa, contra a pichação, por exemplo, vai também de Baltec Transparente. Quer conhecer mais? Acesse aí www.baltecbrasil.com.br. Guarde bem esta marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Em Porto Alegre, Grêmio e Santos viram jogadores que já vestiram a camisa adversária marcarem os gols do empate na arena, resultado que fez o Peixe cair 2 posições na tabela. Grêmio e Santos se enfrentaram na Arena Grêmio em Porto Alegre. E o Grêmio fez 1-0 aos 27 do segundo tempo. Esse belo chute de Elano, 1-0. Mas o Santos não desistiu e foi à luta. E acabou premiado aos 39. O William José decretou o empate. Final em Porto Alegre, Grêmio terceiro colocado 1, Santos também 1. Para o Grêmio foi um péssimo resultado. Muito bem que o Grêmio ainda está em terceiro lugar, mas venceu o jogo na parte final, tomar o empate do Santos. Em contrapartida para o Santos, um resultado para resgatar um pouquinho o moral da equipe, né? Depois de 2 tropeços, 2 derrotas, um empate com sabor de vitória pelas circunstâncias. O Santos não adianta sonhar com Libertadores, a concorrência é muito grande, mas também não corre risco ali de rebaixamento, não. É um time que, se mantiver aí esse comportamento, esse desempenho, vai ficar ali na fase intermediária para o ano que vem realmente colher os frutos que a gente espera. Uma garotada boa de bola. E se o torcedor santista também tiver paciência com essa garotada, o Santos vai colher bons frutos no ano que vem. E mais 4 jogos deram sequência à 22ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro venceu o Botafogo e disparou na liderança da competição. O Vasco perdeu mais uma e continua na zona de rebaixamento. Confira os gols da quarta-feira. O Vasco recebeu o Vitória e fez o primeiro gol logo no comecinho da partida, aos 7 minutos. André, de cabeça. Vasco 1, Vitória 0. No segundo tempo, aconteceu a virada do time baiano. O alemão empatou aos 35 minutos. E aos 44, Marquinhos definiu. Vasco da Gama 1, Vitória 2. Mesmo placar da vitória do Fluminense sobre o Criciúma em Santa Catarina. O Criciúma fez 1-0 com o Lins aos 38 minutos. Ainda no primeiro tempo, Bruno empatou aos 44. E o mesmo Bruno, agora de cabeça, aos 25 do segundo tempo, definiu o placar. Criciúma 1, Fluminense 2. Em Curitiba e Goiás. Lincoln fez 1-0 para o Curitiba aos 6 minutos. Rony empatou aos 35.
No segundo tempo, Eduardo Sacha, aos 24, virou para o Goiás, 2-1. Mas apenas 3 minutos mais tarde, Robinho deixou tudo igual. Final Curitiba 2, Goiás também 2. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrentou o Botafogo. Uma espécie de final antecipada e o Cruzeiro levou a melhor. Nilton, nos acréscimos da primeira etapa, fez 1-0. Sidorf teve a chance de empatar nesta cobrança de pênalti, mas mandou para fora a chance do Botafogo. Júlio Batista, de pênalti, ampliou para o Cruzeiro, 2-0. Júlio Batista apareceu de novo para fazer o terceiro, 3-0, definindo o placar. O futebol tem coisas muito curiosas. Você vê aí Cruzeiro 3-0, mas o Sidorf teve a chance do empate, um pênalti, de repente poderia ter convertido, ter mudado a história do jogo. E aí o Cruzeiro conseguiu fazer mais 2 gols. Faz uma campanha que é fora dos padrões. 8 vitórias seguidas num campeonato equilibrado como esse realmente é algo absurdo. Fruto, claro, de um bom trabalho desempenhado pelo Marcelo Oliveira. E você vê, jogadores que não estavam dando certo em outros clubes, tal, no Cruzeiro se encaixaram, é um time ofensivo. Olha o golaço que foi feito. E tá aí, sério candidato ao título, 7 pontos de vantagem. Realmente é um passo enorme, mas calma, tem muito campeonato pela frente ainda. Não dá para cravar Cruzeiro campeão, não. Eu cravo Cruzeiro campeão e só tem uma chance. O Cruzeiro só pode ser derrubado por um adversário. Só tem um adversário que pode bater o Cruzeiro, ele próprio. Né? Se ele se perder no meio do caminho, porque está sobrando na turma, não tem como, o Botafogo tá dentro do seu limite, era a segunda força, não vejo ninguém para derrubar o Cruzeiro. Então, a não ser que o Cruzeiro... É que tudo é muito dinâmico. Vamos imaginar que o Cruzeiro perca para o Corinthians daqui no final de semana. Não é nenhum absurdo. Não, lógico que não. O Botafogo ganha, já são 4 pontos de diferença de novo, faltando 17 rodadas. Há quanto tempo o Cruzeiro está lá na ponta? Fica esses 4, vai. Porque perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha aqui. Não, e com essa regularidade, repito, o Cruzeiro só perde o campeonato para ele. E o futebol é engraçado, né? Os torcedores profissionais, quando da contratação do Marcelo Oliveira, que é muito ligado ao Atlético Mineiro, esses mesmos torcedores profissionais que hoje foram lá no Corinthians conversar com a direção do Corinthians, né? Os profissionais do Atlético, no caso, criticaram a contratação do Marcelo Oliveira, que era um técnico identificado com o Galo Mineiro. Olha o que ele está fazendo no Cruzeiro. E os caras são profissionais, tudo bem. Por isso que você não pode levar em consideração essa paixão. O dirigente tem que ser racional. Deixando a polêmica do futebol de lado, tem coisas que são indiscutíveis, como é o caso da linha Innova da Lumbra. Estou falando da única linha de interruptores e tomadas que se adapta a qualquer parede com absoluta perfeição. Assista. A grande novidade da Lumbra é a linha Innova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Innova, muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Viu só, a linha Innova é uma solução inteligente com tecnologia exclusiva da Lumbra, além de muito bonita, claro. A Lumbra, meu amigo, não tem pra ninguém. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe através do Twitter, @GazEsportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso Cardoso, @Celso Cardoso. Pelo do Garrafa. @Osmar Garrafa, 2 Fs no Garrafa. E você também pode ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e no Facebook a nossa página é facebook.com/G Esportiva Net. Parabéns para a nossa gerente de esportes, Fátima Rogeri, que hoje faz aniversário, não é isso, Parabéns para Fátima, outro aniversariante hoje, o Joaquim Pinheiro, corintiano de São Lourenço da Serra, sempre acompanha o Gazeta Esportiva. E abraço para o Miqueias Maia e família lá de Salvador, para o Carlos Chaves e também para a mãe dele, a dona Eunice Chaves, que são de Timbaúba, em Pernambuco. E aqui no Twitter, desculpa, Celso, aqui no Twitter, Newton Sidney, Francisco Storelli, Reinaldo Oliveira e também lá em Andirá, o Luiz Antônio Cacita, no norte do Paraná, acompanhando o programa. E para a nossa chefe, Fátima Rogeri, se espirrar, saúde, Fátima. Vencer ou vencer. É com essa expectativa que a Portuguesa enfrenta o Náutico daqui a pouco no Canindé, em busca dos 3 pontos para deixar a zona do rebaixamento. As informações da Lusa com Adriano Dolfi. A história de vida desse senhor de 73 anos se confunde com a da Portuguesa.
Aliás, o maestro João Carlos Martins só é torcedor da Lusa graças a uma história que aconteceu aos 5 anos de idade. Eu ia ver a Portuguesa treinar no Canindé, eu ficava atrás do gol, o Nininho chutou um pênalti, o Caxambu não pegou, a bola bateu na minha cabeça, eu dei umas 5 cambalhotas. Aí os jogadores acharam que eu tinha morrido, vieram todos, o massagista, o médico. Quando eles viram eu reanimando, eu vi alegria nos olhos deles. A partir daí, nunca mais deixei de ser Lusa. Essa foi uma das muitas histórias na vida do maestro, a maioria de superação. Uma pessoa que tem a ruptura de um nervo, depois tem um acidente, um acidente cerebral, depois tem o mal de Dupuytren, que é uma doença, tem o LER, e com tudo isso continua na música, é porque acredita na palavra esperança e na palavra superação. A história de vida do maestro foi passada para o momento da Portuguesa. O Guto Ferreira foi quem ciceroneou aí os jogadores, foi uma espécie de mestre de cerimônias. Pessoa fantástica. O discurso totalmente direcionado para os jogadores. E a vida é assim também, né? A gente não pode desistir, né? É muito fácil você ficar lá no chão e esperar que o outro vá lá e acabe de pisar em você. Não, a gente tem que lutar, continuar lutando até o final. Cada vez que eles fizerem o primeiro gol, eles têm que ter confiança para partir para o segundo gol. Aquela autoconfiança que eu também muitas vezes na minha vida necessitei na minha volta aos palcos. Muito bonito. Os jogadores do Santos desembarcaram essa manhã depois do empate por 1-1 com o Grêmio em Porto Alegre. Jonas Campos esteve no aeroporto de Congonhas acompanhando a chegada do Peixe. O Santos traz na bagagem um pontinho importante de Porto Alegre. Mas não dá para negar, ficou um gostinho de quero mais. A equipe teve um primeiro tempo muito bom, né? 57% de posse de bola, acho que 10 ou 11 finalizações. Conseguimos jogar 2 bolas na trave no jogo inteiro contra o Grêmio, que é um adversário muito qualificado. E saímos de Porto Alegre cientes que conseguimos um ponto que é importante, mas poderíamos ter conseguido até a vitória pela produtividade da equipe. Se tivesse que sair um vencedor, o Santos merecia mais a vitória que o Grêmio, né? Porque procurou mais o jogo que o Grêmio. Tivemos um gol meu no final, que ele marcou falta do Cícero, que para mim não foi falta, foi uma disputa de bola normal. Um lance também meu na trave ali, né, quase nos acréscimos. Pela circunstância, você perdendo o jogo, acho que foi bom. Mas eu acredito que o Santos, o que produziu, poderia ter saído com um resultado melhor. Acho que a gente está feliz pelo futebol que a gente apresentou. William José, que entrou e garantiu o empate, reforçou o pedido para jogar mais, ter mais oportunidades. Fiquei muito feliz, né, ter entrado ontem, ter feito o gol do empate, né. E eu falei depois do jogo que gostaria de ter mais oportunidade, né? E eu sou um dos atacantes que tem a melhor média de gols aí no campeonato. Mas isso é sequência do trabalho, né? Vou continuar trabalhando forte aí para conquistar meu espaço de volta. Ele entrou, fez o papel dele, entrou com vontade, com disposição, conseguiu fazer o gol, empatou a partida. A gente espera que nas próximas chances, quando ele estiver, ele aproveite da mesma forma. Após 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro contra Flamengo e Botafogo, o Santos voltou a pontuar na competição. Com o empate diante do Grêmio em Porto Alegre, o Peixe chega a 29 pontos, na 11ª colocação da tabela. Lugar que deixa o time da Vila ainda distante do G4. O que dá para projetar nesse momento é vencer o Criciúma domingo e na quarta-feira o jogo atrasado com o Náutico vencer também. O próximo que está no G4 é o Atlético Paranaense, que tem 35. Se a gente ganhar os 2 jogos que tem em casa, chega a 35. Então temos que continuar acreditando, trabalhando. Falta muito ainda, mas eu acredito que o time pode chegar. Agora a delegação santista inicia a preparação para o próximo compromisso. Domingo contra o Criciúma na Vila Belmiro. Para a partida, o técnico Claudinei Oliveira não vai poder contar com Cícero e Alisson, que tomaram o 3º cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. Do aeroporto de Congonhas, Jonas Campos para a TV Gazeta.
Chega de TV que não chega na sua casa. Chegou Vivo TV, a TV por assinatura que chega chegando com pacotes a partir de R$ 29,90 por mês até o final do ano. Agora você pode ter o melhor da TV por assinatura com a cobertura Vivo e qualidade 100% digital. É diversão garantida para toda a família por menos de R$ 1,00 por dia até o final do ano. São mais de 45 canais com os melhores filmes, séries, desenhos, esportes e muito mais. Aproveite, só R$ 29,90 por mês até o final do ano. E você ainda ganha 90 dias. Vou repetir, 90 dias grátis dos canais Telecine. Chame a família e prepare a pipoca. E ainda a instalação também é grátis. O melhor conteúdo da Vivo, TV pelo menor preço do mercado. Só R$ 29,90 por mês até o final do ano, com 90 dias de canais Telecine, instalação gratuita. Ligue agora, 0800 777 3003. Anote aí, vou repetir, 0800 777 3003. Vivo, conectados, vivemos melhor. Agora é hora de falar do Palmeiras, que no sábado tem um adversário duríssimo aí pela frente no Pacaembu. As notícias do Verdão com Felipe Esboril. Há exatamente um ano, o Palmeiras apresentava o professor Gilson Kleina. A missão dele era evitar o rebaixamento, depois da saída de Luiz Felipe Scolari. O tempo passou e a realidade do Palmeiras é a segunda divisão, onde, por sinal, os resultados vão muito bem. Nesse momento, o Palmeiras é líder da Série B, tem 52 pontos, 6 a mais que a Chapecoense, segunda colocada. Mesmo assim, com este bom resultado, o trabalho de Gilson Kleina vem sendo colocado em xeque. E essa notícia pegou todo mundo de surpresa por aqui. Nos pegou de surpresa, sim, pelo momento que a gente vive, até mesmo o Gilson, o momento que todos, né, nós vivemos. Eu acho que pegou de surpresa, mas que todo mundo soube lidar com isso aí. Né? A gente mesmo conversou, falou que a gente está, independente da situação, a gente está fechado com ele, né? Porque é uma pessoa que teve a confiança dos jogadores, né? E a gente tem a confiança dele também. A diretoria já confirmou que ele fica. Os jogadores também querem, mas nada de renovar o contrato. Enquanto isso, o time segue a preparação para voltar à elite do futebol brasileiro. Neste final de semana, sábado no Pacaembu, tem um Sport pela frente, com os retornos de Allan Kardec e Luiz Felipe. Sabemos da importância que tem esse jogo de sábado contra o Sport, que a gente pode abrir uma larga vantagem também. Mendieta suspenso fica fora. A única dúvida fica por conta do atacante Leandro, que faz tratamento no departamento médico. O pessoal por aqui gostaria que essa, a do Leandro, fosse a única dúvida. Mas, pelo menos por enquanto, continua sendo a permanência de Gilson Kleina no ano que vem. E voltamos a falar do Corinthians, que mais uma vez decepcionou a Fiel depois de completar a terceira derrota seguida no Brasileirão. Do CT Joaquim Grava, Alexandre Silvestre tem as informações do Timão. O STJD julgou nessa quinta-feira o recurso do Corinthians sobre a perda de mandos de partidas no Campeonato Brasileiro por causa das brigas que aconteceram recentemente no estádio de Brasília entre corintianos e vascaínos. Ficou definido a perda de 4 mandos de campo com uma diferença: portões abertos para os torcedores nas 4 ocasiões. Jogos contra o Bahia no próximo dia 2 e depois, na sequência, o Atlético Paranaense, o Criciúma e o Clássico diante do Santos. Jogos que serão disputados a 100 quilômetros da capital paulista. Os locais serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Para o compromisso desse domingo contra o Cruzeiro no Pacaembu às 4 da tarde, o Corinthians enfrenta o líder isolado do Campeonato Brasileiro, que vem bombando na competição. 8 vitórias consecutivas, 7 pontos na frente do segundo colocado. O técnico Tite não poderá escalar o atacante peruano Paulo Guerreiro, que levou o 3º cartão amarelo, irá cumprir a suspensão automática. Os laterais, tanto na direita quanto na esquerda, Fábio Santos e o Alessandro também estão fora de combate. O Alessandro com uma fisgada na panturrilha, a popular batata da perna, e o Fábio Santos, que operou o pubis nessa semana, ficará em tratamento por pelo menos 1 mês e meio. Esse é o Corinthians, 7º colocado no Campeonato Brasileiro, está a 5 pontos do G4 e, ao mesmo tempo, distante apenas 6 pontinhos da zona do rebaixamento. Bom, tá aí o Corinthians com mais problemas para enfrentar o líder Cruzeiro, não é? O Tite vai ter que arrumar essa equipe, e o Alexandre Silvestre me ligou ao término do seu trabalho lá e confirmou que antes do trabalho de hoje,
né, a diretoria do Corinthians e alguns jogadores receberam integrantes de torcedores profissionais que compareceram lá para conversar com os jogadores, né, para saber o que estava entendendo. Não houve nenhum quebra-quebra, nada. Ontem acabou estrategicamente, o Corinthians não foi para o CT na volta de Campinas, foi com os jogadores até o aeroporto de Guarulhos. De lá os jogadores pegaram táxi e cada um foi embora, já temendo que pudesse ter um encontro com os torcedores, e hoje isso acabou acontecendo. E um detalhe, né, eu sou o Pascoal, que é nosso cinegrafista aqui, corintiano doente, fanático, ele perguntou: Garrafa, como é que eu faço também para ir lá reclamar dos jogadores do Corinthians, conversar com a diretoria? Porque ele também tem esse direito, ele é torcedor doente, o Pascoal. Né? Será que ele falou, será que eu não posso ir lá conversar com o pessoal, pôr a minha mágoa? Eu falei, não, acho que lá só podem os profissionais, Celso. Pois é, eu sinceramente eu não vejo o menor sentido nisso. Torcedor é na arquibancada, ele paga ingresso, vê o time, acabou. Isso não ajuda em nada, isso é uma demonstração de força da torcida, não sei para quem. Nós podemos, nós mandamos. Agora, em termos práticos, isso não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, traz um clima ainda mais pesado, cria uma ansiedade ainda maior no jogador, que com certeza quer acertar. Só que aí, se vier um erro no jogo, fica ainda muito mais pressionado. Sem dúvida, isso para mim não resolve nada. Agora, a diretoria do Corinthians, nesse caso, tem culpa por aceitar esse tipo de situação. Já no São Paulo, o clima é bem diferente depois da chegada do técnico Muricy Ramalho. Em 3 jogos, Muricy tirou a equipe da zona de rebaixamento e continua com 100% de aproveitamento desde a sua volta ao tricolor. Na corrida de Rogério Ceni, ares de tranquilidade. O cartaz do solitário torcedor sintetiza o sentimento do São Paulino por Muricy Ramalho. Comparado a um deus, o técnico tirou o tricolor da zona do rebaixamento, com 3 vitórias e nenhum gol sofrido. E o São Paulo volta a jogar fora de casa no campeonato, domingo contra o Goiás no Serra Dourada. Equipe que vem fazendo boa campanha no Brasileirão. Maicon recebeu o 3º amarelo e fica de fora. No treino desta sexta-feira, Muricy vai definir a equipe. Certeza mesmo é que a equipe adquiriu uma confiança que há muito tempo não rondava o Morumbi. Acho que confiança é muito bom, né? Quando você está na zona de rebaixamento, é complicado você lidar com a pressão, com a cobrança, para sair daquela situação. Mas depois de 3 vitórias, eu acho que a equipe novamente criou aí conquistou a confiança, tanto aqui no clube, no elenco, dos torcedores, da diretoria. Isso aí é bom, dá tranquilidade para a gente chegar nos jogos e jogar bem. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você acha que o São Paulo ultrapassa o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Sim, 71,5%. O programa de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Nos vemos daqui a pouco. Até já. Boa noite. Sorte Portuguesa logo mais no Canindé contra o Náutico. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento Baltec, super manta líquida impermeabilizante.